Olá, amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos reunidos para a palestra da última terça-feira do mês de julho, hoje, 28 de julho de 2020. Continuamos estudando o Livro dos Médiuns e hoje o capítulo a ser abordado será o capítulo 27, das contradições e mistificações, com o nosso irmão de ideal espírita, Cláudio Amorim, a quem nós agradecemos muito pela colaboração. Ele estará disponível para responder possíveis dúvidas através do nosso chat. Fiquem à vontade para escrever e questionar. Nós vamos fazer a leitura do nosso evangelho, a nossa prece, e em seguida passaremos a palavra a Cláudio. Nós vamos ler o trecho do evangelho do capítulo 21, os dois primeiros parágrafos do item 10, o capítulo 21, intitulado Haverá falsos cristos e falsos profetas. E o item 10 é intitulado Os falsos profetas da erraticidade. E diz assim: Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos, que sob falsa aparência de amor e de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem os médiuns aceitarem. E para melhor fascinar aqueles que querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, se ornam, sem escrúpulo, de nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. São eles que semeiam os fermentos de antagonismo entre os grupos, que os compelem a se isolarem uns dos outros e a se verem com maus olhos. Só isso bastaria para desmascará-los, porque em agindo assim, eles próprios dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, pois, são os homens que se deixam prender em armadilhas tão grosseiras. Que Jesus nos abençoe, que ilumine as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos ter o discernimento no momento de nossas escolhas e possamos escolher amar sempre, amar no limite das nossas forças. Que a paz, o amor de Jesus envolva todos os corações amigos que aqui estão sintonizados, encarnados e desencarnados. Tenhamos uma boa palestra. Muita paz. Boa noite às amigas e amigos do NEPOM que estão nos assistindo no horário combinado para o nosso estudo. Aquelas amigas e amigos que estejam nos assistindo em outro momento, talvez bom dia, talvez boa tarde, saudações fraternas. Nós hoje vamos tratar de um assunto muito importante quando se fala de mediunidade, as contradições e mistificações. E a nossa referência fundamental é o Livro dos Médiuns, capítulo 27. As citações aqui utilizadas são da tradução de Herculano Pires pela editora LAC. Feitos os cumprimentos, as saudações iniciais, nós vamos aos slides da apresentação, fechando então a pequenina tela que nos mostra, a fim de nós podermos ler sem sobreposições que nos atrapalhariam. Bom, uma questão que Kardec aborda com a ajuda dos bons espíritos, ou sob a orientação dos bons espíritos, é a respeito de diferenças existentes entre comunicações dadas por diferentes espíritos a respeito de um assunto, comunicações dadas por um mesmo espírito junto a grupos diferentes ou em momentos diferentes sobre determinado assunto. E Kardec questiona se não há aí inconsistências. Ele diz, olha, alguns detratores do espiritismo utilizam essas diferenças nas comunicações como argumento de que existem aí contradições e de que, afinal de contas, a revelação doutrinária por meio dos espíritos não é assim tão coerente, não é assim tão razoável. Pois bem, nem todos os espíritos dizem a mesma coisa sobre determinado assunto, é verdade. Os espíritos têm experiências diferentes, conhecimentos diferentes, são
seres desencarnados, alguns com amplos conhecimentos, com amplo domínio sobre determinados assuntos, às vezes nem tantos outros, sobre outros assuntos, e alguns com pouco domínio. Falam, às vezes bem intencionados, da sua perspectiva pessoal, mas nem sempre podem abarcar todos os temas da forma mais clara ou da forma mais profunda. Esse é um ponto. Mesmo os espíritos superiores, que têm domínio sobre os temas de que tratam, junto a grupos diferentes, podem falar de acordo com as necessidades por eles percebidas em cada um desses grupos ou em cada momento em que fazem as suas revelações, trazem as suas informações. Esse é um dado importante. Os espíritos dizem que eles se comunicam conosco da forma como eles acham mais proveitosa. Então, às vezes a linguagem se altera, às vezes os detalhes se alteram, mas as linhas gerais, as ideias gerais que nos são transmitidas, se nós tivermos bastante atenção, elas têm uma consistência, convergem, têm um eixo definido. Então, por isso, nem sempre o espírito diz as mesmas coisas também sobre determinado assunto. De novo, depende daquilo que ele achar proveitoso para cada grupo e para cada momento. Então, do ponto de vista espírita, a revelação é sempre uma revelação gradativa. Vai de acordo com a nossa capacidade de entendimento, conforme as circunstâncias, e até mesmo, os espíritos dizem, de acordo com a cultura local ou a cultura do local, do grupo, onde essa comunicação se realiza. Eles dizem que, por exemplo, num grupo muito agarrado, naquela época, século XIX, muito agarrado à escravidão, à ideia de superioridade de alguma raça, falar de reencarnação é delicado, deve-se falar com bastante cuidado, porque a consequência óbvia da reencarnação, uma das consequências é que o senhor pode ser escravo na próxima encarnação, o escravo pode se tornar senhor, e em algumas culturas isso seria inaceitável. Então os espíritos têm mais cautela de falar sobre determinados assuntos, sempre com o objetivo de que a revelação não seja de imediato rechaçada devido às resistências psicológicas, às resistências de fundo cultural. Essa é uma pista muito importante que os espíritos nos dão a respeito do método de esclarecimento de que se utilizam. Herculano Pires, em uma das suas notas, diz que, na verdade, todos os grandes mestres utilizam esse método de esclarecimento relativo. E é verdade, conforme os espíritos nos dizem, Moisés não disse tudo que Jesus disse, e Jesus também ainda não disse tudo que mais tarde nós ficamos sabendo, por exemplo, por intermédio da doutrina espírita, mas também por intermédio da própria ciência e do desenvolvimento do pensamento humano de um modo geral. Agora, existem contradições reais em algumas comunicações. E essas contradições decorrem das nossas imperfeições, das imperfeições dos encarnados, das imperfeições dos desencarnados. Pode haver problemas de captação mediúnica por força de uma interferência anímica inconsciente do médium, adulterando a mensagem do espírito. Pode ser que o próprio espírito, como já dissemos, ele não tenha uma total clareza a respeito do assunto e fale de algo de que não entende bem, ou que suas experiências não alcançam e, portanto, está falando do que não sabe, vamos dizer assim, de forma bem direta. Essas contradições vão sendo resolvidas aos poucos, na medida em que nós progredimos intelectual e moralmente, a humanidade progride, os indivíduos progridem, os grupos progridem. E a conclusão disso tudo é que as boas comunicações podem preservar a sua consistência, ideias e informações que são, em linhas gerais, corretas, mas variando na forma de expressão e nos detalhes que os espíritos superiores acham por bem revelar em cada momento. Então é preciso nós sermos muito cautelosos. Nem toda diferença é contradição. E existem contradições de fato. Bom, se existem contradições de fato, e se nem toda diferença é contradição, como que nós vamos discernir nas comunicações que os espíritos nos trazem aquilo que serve para o nosso adiantamento, aquilo que não serve, aquilo que nós devemos deixar em suspenso até termos maiores esclarecimentos e melhor confirmação por intermédio de outras comunicações? Pois bem,
é um esforço humano. Então, no item 4 desse capítulo 27, os Espíritos nos dizem, cito, estudai, comparai, aprofundai-vos nas questões. Temos dito incessantemente, o conhecimento da verdade tem esse preço. Que preço? O preço do estudo, o preço do aprofundamento, o preço do esforço em aprender. Como quereis chegar à verdade interpretando tudo segundo vossas ideias estreitas, que considerai grandes ideias? Então, em cada momento da nossa evolução pessoal, coletiva, as nossas ideias são circunscritas em função das nossas experiências, estando encarnados das nossas experiências, dos conhecimentos, do grau de desenvolvimento científico, filosófico, tecnológico, e estando encarnados, ainda há o agravante de que a nossa percepção se estreita mais ainda, porque ela acaba se enquadrando no limite daquilo que o nosso cérebro pode suportar e na aquisição de informações que os nossos sentidos, né, de algum modo, podem proporcionar. Então, os nossos raciocínios são limitados, vão se ampliando, vão se alargando, vão se aperfeiçoando na medida em que crescemos intelectualmente. A nossa capacidade de juízo se aprimora. A partir desse crescimento intelectual, como diz o Livro dos Espíritos, a nossa capacidade de juízo se aprimora com o nosso crescimento moral, né? A ampliação do nosso discernimento. Então, isso é um esforço humano. Não existe conhecimento, avanço intelectual, não existe capacidade de discernimento que venha como passe de mágica, de fora para dentro. De fora para dentro vêm os meios, os recursos, os mecanismos, os instrumentos para o nosso esclarecimento. Um exemplo muito simples. Um livro é um instrumento para o nosso esclarecimento. Uma boa palestra é um instrumento para o nosso esclarecimento. As nossas experiências, quando bem vivenciadas, as nossas experiências, quando de fato são experiências, e não apenas uma sucessão de acontecimentos na nossa vida, o que é bem diferente. As experiências são são instrumentos para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento intelectual e moral. Mas é com a experiência, com o estudo e por meio desses meios, a partir desses meios que nos são proporcionados, que nós vamos crescer e, com isso, conquistar o discernimento. Então, é um esforço humano. Os espíritos nos trazem as comunicações e a nós nos cabe discernir e aproveitar dessas comunicações aquilo que, de fato, contribua para o nosso progresso. Continuam os espíritos, nessa feita lá no item 10 do mesmo capítulo. Quereis obter tudo sem dificuldades, mas lembrai-vos de que não há campo sem ervas daninhas que o lavrador deve arrancar. Essa resposta dos espíritos é quando Kardec pergunta, poxa, mas mesmo pessoas de boa fé podem acabar fazendo alguma confusão e não conseguindo discernir as verdadeiras contradições daquelas diferenças entre as comunicações que se devem mais à forma do que à substância, enfim, como discernir? Kardec faz uma pergunta, digamos assim, quase que um pouco se queixando, né, dessa dificuldade em nós podermos aproveitar do melhor modo as comunicações. Daí os espíritos dizem, né, quereis obter tudo sem dificuldades, mas não há campo sem ervas daninhas, é preciso esse esforço de autoaprimoramento e de limpeza do terreno da nossa inteligência. É uma boa metáfora. A nossa inteligência está povoada de equívocos do nosso passado espiritual, equívocos que decorrem da nossa visão corriqueira de mundo, do chamado senso comum, que muitas vezes é obscurecido pelas paixões, pelos interesses cotidianos, pelas nossas afiliações, até mesmo políticas, ideológicas, e nós temos que limpar esse terreno. Então, essas doutrinas errôneas são uma consequência da inferioridade do vosso mundo, ou seja, por que nós aceitamos doutrinas errôneas? Porque o nosso mundo ainda não cresceu o suficiente, desenvolveu-se o suficiente
nos diversos aspectos, nos diversos planos. Então, esse é um esforço que nos cabe sob a inspiração e com a ajuda dos bons espíritos. Se os homens fossem perfeitos, só aceitariam a verdade. Os erros são como pedras falsas que só um olho treinado pode distinguir. Só um olho treinado pode distinguir. Pois bem, pedras falsas que os espíritos estão nos dizendo aqui, são pedras que parecem preciosas, mas que na verdade não o são. Algumas são muito parecidas com as pedras preciosas, então eles estão dizendo só um olho treinado pode distinguir. O olho treinado, metaforicamente aqui, é o olho da nossa inteligência, é o olho da nossa razão. Então nós precisamos treinar. Como? Desenvolvendo a inteligência e a razão. Estudando, dialogando, argumentando, ouvindo argumentos, refletindo. Então, necessitais, portanto, prosseguem os espíritos, de aprendizado para distinguir o verdadeiro do falso. Pois bem, as falsas doutrinas têm a utilidade de vos exercitar na separação da verdade e do erro. Os espíritos estão dizendo claramente, é um exercício. Na verdade, as pessoas que querem ter um corpo mais preparado para as atividades físicas, por exemplo, os atletas, os desportistas, têm que treinar muito. Treinar é uma forma de preparar o corpo, de exercitar o corpo para, no caso dos atletas, as competições. Os exercícios moderados são importantes para a saúde do corpo. É uma forma, por assim dizer, de treinar o corpo para uma boa circulação, para uma boa transmissão dos impulsos nervosos, para uma respiração e oxigenação em níveis satisfatórios. Então, o exercício é uma maneira de treinar o corpo. No caso da inteligência também, exercitar a inteligência é um meio de aperfeiçoar a inteligência, de prepará-la para fazer face aos desafios. Especificamente aqui nós estamos falando do desafio de interpretar com o melhor proveito e da melhor maneira as comunicações dos espíritos. Então, essa passagem é fundamental. E observem que isso que os espíritos nos dizem não diz respeito apenas à interpretação de mensagens ou comunicações mediúnicas, mas como estratégia de aprendizado doutrinário de um modo geral. E mais do que isso, como estratégia de aprendizado num sentido amplo. Também em relação às questões até mesmo de formação profissional, de formação acadêmica, de compreensão de mundo. Não existe conhecimento gratuito. Nós não podemos simplesmente sair por aí acreditando naquilo que A, B ou C diz. Nós não podemos sair acreditando na primeira mensagem de WhatsApp, nem na segunda, nem na terceira. Nós precisamos buscar informação de várias fontes, procurar saber quais são as fontes confiáveis, procurar saber quem são as pessoas seriamente interessadas no avanço do conhecimento. Porque senão nós sofreremos mistificação, inclusive no nosso cotidiano, e não apenas em relação às comunicações mediúnicas. De certa forma, nós podemos até afirmar que a vulnerabilidade nossa às mistificações na mediunidade decorre da nossa vulnerabilidade às mistificações cotidianas, nas várias esferas das nossas relações sociais. Então nós precisamos manter sempre a inteligência treinada, precisamos desenvolvê-la, precisamos vigiar, né, para que a confusão e a mistificação, e aí eu já estou passando para o assunto da mistificação propositadamente, não nos atinja, mas que também a confusão não nos atinja. Nós vamos ver aqui a diferença entre as eventuais confusões, ou a eventual falta de clareza, as contradições e a mistificação. Então, os espíritos vêm instruir-vos e guiar-vos, nos dizem os orientadores, no Livro dos Médiuns. Os espíritos vêm instruir-vos e guiar-vos na rota do bem e não na rota das honrarias e da fortuna
ou para atender às vossas pequeninas paixões. Se jamais lhes pedissem futilidades, ou que seja além de suas atribuições, ninguém daria acesso aos espíritos mistificadores, do que se conclui que só é mistificado aquele que o merece. Bom, os orientadores espirituais estão sendo aqui, de certa forma, bastante severos. Eles estão dizendo, olha, se vocês pedem aos espíritos algo além do que eles podem e devem proporcionar, abrem campo aos mistificadores, daí merecem ser, fazem por merecer sofrer a mistificação. O que é esse pedir além do que os espíritos podem e devem nos dar? Pedir além do que os espíritos podem e devem nos dar é pedirmos dicas, diretrizes a respeito de questões mundanas. Uma coisa é nós orarmos, por exemplo, pedindo aos espíritos inspiração para o bom exercício e as boas escolhas em quaisquer áreas da vida, por exemplo, na área profissional, até mesmo na área do relacionamento, para que nós tenhamos clareza, para que nós não sejamos apanhados em armadilhas decorrentes das nossas carências afetivas, das nossas imperfeições morais, das vaidades que ainda temos. Então, pedir inspiração e assistência dos espíritos é importante e perfeitamente lícito. Os orientadores aqui estão nos falando de nós pedirmos orientação em matéria de frivolidades, justamente para o atendimento dessa nossa vontade em caráter estreito, influenciada pelas paixões materiais, pelas ambições, pela ganância. Bom, de forma muito direta, ninguém vai poder pedir aos espíritos os números de alguma dessas apostas aí, sei lá, Mega Sena ou qualquer outra. Por uma razão muito simples, os espíritos responsáveis não vão mexer com isso, não é papel deles. Ninguém vai pedir para os espíritos que responsáveis, superiores, para poder conquistar essa ou aquela pessoa com a finalidade de um relacionamento sensual, porque isso não é da alçada dos espíritos superiores. Nós seremos mistificados. Os espíritos irresponsáveis e até mesmo os espíritos malévolos se apresentarão, às vezes assumindo áreas de superioridade, e nós, porque estamos iludidos pelo interesse material, pelos interesses passionais, vamos acabar dando atenção indevida a esses espíritos que fazem promessas vãs. Então, os orientadores espirituais, no livro dos médiuns, eles nos dizem, não tem que tomar os espíritos por feiticeiros ou adivinhos. Ao fazer isso, vocês estão se abrindo para a mistificação. Então, daí essa frase, que parece um tanto quanto, essa afirmativa, que parece um tanto quanto severa, daí se conclui que só é mistificado aquele que o merece. Esse merecer é abrir campo. Esse merecer é perder a dimensão do que nós estamos pedindo aos espíritos, ou do que nós esperamos deles. Os espíritos dizem que vêm, sim, nos socorrer nas nossas dores, nos inspirar no nosso caminho, nos dar as informações importantes para o nosso desenvolvimento intelectual e moral, visando objetivos nobres, visando o nosso crescimento, mas nunca a satisfação das nossas mesquinharias. E daí decorre em larga medida o problema das mistificações. Existe uma coisa hoje em dia, cotidianamente, aí, que se fala nas redes sociais e tal, que se chama viés de confirmação, que é um outro ângulo dessa questão que os espíritos nos trazem. Nós somos sempre muito mais acessíveis àquelas afirmativas ou aquelas análises ou aqueles interlocutores, ou, como se diz na linguagem atual, influenciadores, que falam aquilo que nós esperamos ouvir, que falam aquilo em que nós já acreditamos. E temos muita dificuldade em ouvir, mesmo as pessoas sensatas, bem informadas,
que tem fundamentos em determinado tema, mas cujas afirmativas não coincidem com as nossas expectativas, com os nossos interesses e com as nossas motivações. Então é preciso tomar muito cuidado com isso, porque se nós formos abrir campo para sermos influenciados por todo espírito que nos agrada com aquilo que diz, nós corremos sério risco. Nós precisamos ouvir também aquilo que nos desagrada e refletir sobre o que está sendo dito, e também ouvir aquilo que talvez não nos interesse tanto, mas que se nós pararmos um pouquinho para analisar, acaba sendo de interesse para o nosso progresso, para o nosso crescimento. Então, nesse outro ângulo, ainda um outro ângulo da questão, deixar também a preguiça mental de lado, de querer ouvir aqueles espíritos que apenas, não só os espíritos encarnados, mas aí eu diria até mesmo os encarnados, que trazem apenas aquilo que para nós já é cômodo ouvir. Esse é um ponto bem importante. Bom, na melhor das hipóteses, as mistificações são fruto da leviandade, ou seja, aqueles espíritos que gostam de se divertir às nossas custas. Na melhor das hipóteses. Agora, nos casos graves, as mistificações são ações planejadas. Planejadas, às vezes, por grupos de desencarnados muito bem organizados, para nos tirar do caminho, para tirar indivíduos do caminho, para tirar grupos do caminho, para tirar sociedades inteiras do caminho. Que caminho? O caminho do progresso. A gente está sempre fazendo referência porque o Espiritismo é uma doutrina que fala muito do progresso, o progresso intelectual e o progresso moral, rumo a essa perfeição relativa que nós podemos alcançar. E esse progresso material e progresso moral, ele se reflete nas nossas formas de relacionamento, na organização da nossa sociedade, na nossa capacidade de fazer o bem ao próximo, de conviver de maneira saudável, de trabalhar e respeitar o trabalho alheio, para que do nosso trabalho nós possamos colher os melhores frutos. Então, os espíritos estão sempre nos convidando a esse progresso em sentido bastante abrangente, em sentido global. E os mistificadores querem nos desviar do caminho, porque eles se comprazem na desorganização, no medo, na iniquidade, na inconsequência, na violência. E daí eles querem nos desviar do caminho do progresso, para nós permanecermos em um baixo nível psíquico e social, no qual eles se comprazem. Esses espíritos desencarnados, às vezes, usam encarnados tolos, vaidosos, ignorantes, prepotentes, rudes, como instrumentos da sua ação. E quanto mais esses encarnados tolos, vaidosos, prepotentes e rudes ascendem nas hierarquias do poder mundano, nas esferas políticas, econômicas, de um modo geral, inclusive nas esferas militares, se for o caso, é uma questão de poder. Quando esses indivíduos rudes, prepotentes, inconsequentes, às vezes pervertidos, detêm mais poder, são um instrumento dócil devido à sua vaidade, à sua soberba, são um instrumento dócil dos mistificadores. Então, as instruções que os espíritos superiores nos dão no Evangelho, melhor dizendo, nesse caso, no livro dos médiuns, servem não apenas para nós sermos mais vigilantes no que diz respeito especificamente às comunicações mediúnicas, mas de maneira muito mais ampla, para nós sermos vigilantes em relação aos atos, às atitudes e às informações que nos chegam de quaisquer fontes, inclusive dos encarnados, que podem sim e muito frequentemente são instrumentos nas mãos dos mistificadores. Por outro lado, às vezes uma comunicação de aspecto singelo, simples, às vezes quase simplório, por intermédio de um médium que nessa encarnação não teve acesso a uma educação escolar
maior e traz palavras simples, a pronúncia característica, aquela que nós às vezes falamos que é uma pronúncia errada, que é uma pronúncia característica de determinadas culturas, determinados grupos. Nessas comunicações de aspecto singelo pode haver grandes verdades. Nós precisamos ter a sensibilidade, o refinamento da inteligência para poder extrair a essência da comunicação. Porque também comunicações vestidas assim, de um palavreado muito pomposo e até mesmo de erudição, muito conhecimento acumulado, podem trazer grandes tolices, podem trazer grandes desvios, mentiras, apesar do palavreado e da erudição. E, de novo, nós precisamos ter a sensibilidade e o refinamento intelectual para discernir. Eu diria sem medo de errar, porque essa afirmativa tem respaldo em O Livro dos Espíritos. Em certo sentido, nós precisamos confiar mais nos nossos instintos, um certo faro espiritual, de perceber quando alguma coisa não vai bem, de perceber quando a mensagem não coaduna com os princípios basilares da ética, do bom senso, da compaixão, da fraternidade. E às vezes, os Espíritos nos dizem, lá no Livro dos Espíritos, as paixões de tal modo obscurecem a nossa consciência que os instintos, esse faro espiritual, poderia nos salvar de aderir à mentira, ao erro, acaba sendo prejudicado. Então esse é um ponto importante para nós raciocinarmos. E como dica bem prática, submeter as comunicações ao crivo da lógica e do bom senso, sempre. Esse é o fundamento, ou um dos fundamentos do método de Kardec. Submeter as comunicações ao crivo da lógica e do bom senso, sempre. Que foi o que Kardec disse? Melhor rejeitar 9 comunicações verdadeiras do que aceitar uma falsa, porque isso vai comprometer todo o edifício doutrinário. E aos poucos nós vamos depois poder, por meio de uma nova análise, novas comparações, outras reflexões, reconhecer as comunicações corretas que talvez provisoriamente nós tenhamos descartado. Aliás, as ciências, quando bem praticadas, funcionam dessa forma. E o conhecimento espírita não poderia ser diferente, bebe na fonte dos procedimentos científicos, embora adotando também os métodos próprios, tendo em vista o seu objeto peculiar de estudo, que são os espíritos, e as relações entre os desencarnados e os encarnados. E aí nós podemos passar a uma ideia de profilaxia das mistificações. Alguns itens importantes para nós nos lembrarmos. Jamais arguir os espíritos sobre assuntos frívolos. Nós não vamos ficar fazendo perguntas, isso dissemos num slide anterior, ou comentando o slide anterior, a fala dos espíritos no Livro dos Médiuns. Nós não vamos ficar fazendo perguntas, desculpem a expressão, perguntas bestas, perguntas idiotas, sobre assuntos relativos às nossas paixões, aos nossos interesses mundanos, às nossas mesquinharias. Os espíritos não estão aí à disposição para ficar respondendo isso. Os espíritos estão para nos inspirar nas melhores escolhas, para nos fortalecer, nos dar coragem, para nos apoiar no desenvolvimento do nosso discernimento, mas esse desenvolvimento é um esforço próprio, de reflexão, de autoaprimoramento. Não se deixar impressionar pelos nomes que os espíritos usam. E a gente fica muito impressionado, né? A gente fica até na expectativa de que a médium, ou o médium A, B ou C, dê a comunicação do espírito XYZ. Se não tiver o nome do espírito XYZ, a gente não fica satisfeito. Por que a gente se impressiona mais pelo nome do que pela essência da comunicação? Porque talvez o espírito que está dando a comunicação seja um espírito
que não encarnou na Terra, ou que encarnou na Terra uma ou mais vezes em condição de anonimato. O seu nome, ou um nome que ele inventar, não nos diria nada, porque nós não sabemos nada sobre esse nome. Então, o espírito pode dar um nome que não nos seja familiar, e a comunicação ser de altíssimo interesse para o nosso desenvolvimento moral, para o nosso desenvolvimento intelectual, para a melhoria das nossas relações, para o nosso crescimento, para a ampliação dos nossos conhecimentos. Desconfiar das teorias e sistemas de conhecimento ousados, eu diria mesmo mirabolantes. Os espíritos que chegam de uma hora para outra querendo apresentar curas milagrosas, espíritos que chegam de uma hora para outra querendo apresentar soluções para enigmas científicos, até mesmo no campo bem aplicado, digamos, da física, da matemática, da química, da biologia. Nós precisamos desconfiar. Por quê? De um modo geral, não é esse o papel dos espíritos que se comunicam. Os espíritos podem até nos dar ideias interessantes, nos dar pistas interessantes sobre as pesquisas que nós podemos fazer. E frequentemente eles fazem isso por meio da inspiração e até mesmo conversando conosco nos momentos de desprendimento da alma, durante o sono. Eles nos dão inspiração para o desenvolvimento científico. As pessoas que trabalham nas ciências, as pessoas que trabalham nos vários campos profissionais, muito frequentemente são inspiradas pelos espíritos. Mas dificilmente os espíritos viriam dar comunicações muito explícitas a esse respeito, porque eles estariam assumindo o trabalho que é nosso, o trabalho de descoberta que é nosso. Então eles vão nos dar pistas, né? Mas não podem nos inspirar, mas não vão trazer a solução para os problemas e muito menos teorias mirabolantes prometendo grandes feitos assim, que seria objeto do nosso esforço. E é preciso tomar muito cuidado com isso também, né? Espíritos muito presunçosos de ter um saber que ninguém mais tem, ou que só eles podem nos trazer, enfim. Desconfiar de qualquer comunicação que não aponte para o crescimento moral, né? Isso nós já falamos bastante a esse respeito. Comunicações frívolas, né? Nós devemos desconfiar e assim não podemos perder muito tempo com isso, não. Ou nós estamos em tarefa de socorro na mediunidade, dialogando com os espíritos a fim de ajudá-los no seu processo de esclarecimento, no que também nós vamos aprendendo, ou nós estamos numa tarefa séria de pesquisa, como Kardec fez, o que infelizmente hoje é muito raro no espiritismo, nós nos comunicarmos com os espíritos nessas tarefas de pesquisa, destinadas especificamente ao nosso esclarecimento, mas nós não vamos ficar conversando bobagem, conversando inutilidades. Não é bate-papo, comunicação mediúnica. O fenômeno mediúnico é por demais precioso, o tempo é curto e mediunidade não é bate-papo. E nós vamos suspeitar das predições, essas previsões, né, com data marcada. E até mesmo das previsões de um modo geral. Os espíritos geralmente não vêm fazer previsões. Quando fazem, com finalidade do nosso aprendizado, ou nos alertando para certos horizontes de possibilidades. Mas, excetuando alguns acontecimentos astronômicos ou talvez geológicos, que são previsíveis e que a ciência, inclusive, vai aprendendo a prever cada vez mais, vou dar um exemplo. Esses asteroides que passam relativamente perto da Terra. Um asteroide desse muito grande, se atinge a Terra, ele pode provocar desde danos imensos ou uma calamidade localizada numa cidade, numa grande cidade, até provocar eventualmente a extinção da vida no planeta, ou de boa parte da vida do planeta, com certeza da vida humana. Bom, isso é algo que a ciência vai aprendendo a prever, cada vez com maior precisão, mas os espíritos dificilmente vão trazer esse tipo de revelação a respeito desses fenômenos. Nós precisamos enfrentar quando eles ocorrerem. E previsões com relação a questões de livre-arbítrio humano, se vai haver uma guerra, se não vai haver uma guerra. Do ponto de vista individual, se você vai achar uma esposa, se vai achar um marido, se não vai achar esposa, se não vai achar marido.
Isso são questões do nosso livre-arbítrio. Nós precisamos ter o bom senso de compreender que são questões do nosso livre-arbítrio. Existem horizontes de possibilidades encarnatórios para os indivíduos e para as coletividades. E os espíritos não vão ficar fazendo irresponsavelmente previsões que dependem das decisões, das escolhas que nós formos fazendo. Não vão fazer previsão sobre quem vai ser um líder, a líder que vai aparecer, não existe isso. Isso são processos que dependem das escolhas humanas ao longo do tempo. Então, de um modo geral, suspeitar das previsões, das predições, porque não é para isso que os espíritos vêm. Pode eventualmente ocorrer espontaneamente. Mesmo assim, nós vamos tomar essas previsões e predições assim com muita cautela, e se tiver data marcada ou se disser respeito a questões muito específicas na violação do princípio do livre-arbítrio, então é bem provável que nós devamos simplesmente descartar. Bom, um outro item importante é rejeitar qualquer tipo de imposição ou barganha. Nós não estamos aqui para barganhar com os espíritos superiores não vêm para nos impor nada, os espíritos não vêm em busca de exclusivismo. Por exemplo, só eu falo por intermédio do médium. Esse centro vai ter muito sucesso, mas desde que vocês aceitem apenas as minhas orientações. Vocês vão ter muito sucesso, mas olha, precisa colocar ali uma fotografia do Chico Xavier, na outra parede você tem que colocar uma fotografia do Bezerra de Menezes, o forro da mesa tem que ser sempre branco, e aí os espíritos começam a tentar barganhar conosco a ideia de que nós seremos bem-sucedidos se fizermos isso ou aquilo. Nesse exemplo hipotético aí, é fácil perceber que o espírito é mistificador, porque a doutrina espírita não tem rituais, a doutrina espírita não tem sacramentos, a doutrina espírita não tem ídolos. Nós podemos, por uma questão de carinho por esses espíritos, colocar lá o retrato na parede, e isso também não tem nada demais. Mas não vai ser porque algum espírito nos diz que a parede tem que ter aquele retrato para que o centro possa funcionar direito. Não é isso que vai fazer o centro cumprir com a sua finalidade de uma maneira melhor ou pior. Então, muito cuidado com esses espíritos que vêm com essas propostas, com essas barganhas, fazendo promessas em troca de algum tipo de comportamento ou de oferta de nossa parte. Isso é completamente impróprio do ponto de vista doutrinário. Então, nós temos que nos instruir, exercitar o pensamento próprio, conquistar a autonomia intelectual, moral e emocional, e com isso nós vamos fazendo a profilaxia da mistificação, ao invés de precisarmos corrigir eventualmente as consequências de sermos mistificados, de sofrermos com a mistificação. Encerro a exposição com essa observação de Herculano Pires, é uma nota de rodapé, nesse capítulo 27, o item 301.6. As doutrinas humanas são normalmente fechadas e estáticas. Ele está falando aqui dos sistemas de pensamento muito fechados sobre eles próprios e impermeáveis à renovação, à contribuição científica, filosófica. Formam sistemas de ideias a que os homens se apegam. Por isso a doutrina espírita, quer dizer, por isso, o que ele está dizendo por isso? A doutrina espírita vem renovar esse estado de coisas no que diz respeito a nossas crenças transcendentes. A doutrina espírita se apresenta aberta e dinâmica, baseada na pesquisa e formada pelas contribuições de numerosos espíritos e homens superiores. O espiritismo não se apresenta como a verdade, esse grifo está no original, mas como a busca incessante da verdade, que se acelera e amplia na proporção que os homens, ou seja, os seres humanos, homens, mulheres e o mundo evoluem. O espiritismo não é a verdade, o espiritismo não é uma doutrina acabada, pronta. O nosso conhecimento espírita, a exemplo do que ocorre em qualquer área científica ou filosófica, não é definitivo. As interpretações não são únicas, não são dadas. Aliás, seria uma contradição, porque nenhuma interpretação é dada. Toda interpretação decorre de um
esforço de esclarecimento individual e esclarecimento da coletividade por meio do diálogo em relação às revelações que nos são dadas, aos conhecimentos que adquirimos por meio da experiência, aos degraus intelectuais e morais que vamos galgando por meio do esforço próprio, no caso, sob o amparo e a orientação dos bons espíritos. Nós não temos e não podemos, nós não temos o direito de acreditar cegamente. Nós precisamos conquistar a autonomia intelectual. Nós precisamos conquistar a autonomia emocional para não sermos emocionalmente dependentes dessa ou daquela pessoa, desse ou daquele grupo, que eventualmente queira nos amarrar a determinadas interpretações ou modos de conhecer. A doutrina espírita tem os seus fundamentos, a doutrina espírita tem as suas crenças basilares, reencarnação, Deus, comunicabilidade dos espíritos, perfectibilidade humana nos diversos planos existenciais. São crenças fundamentais do espiritismo. A partir dessas crenças fundamentais, a revelação vai se ampliando sempre. Sem dúvida, sob a orientação dos espíritos superiores, mas com a nossa contribuição, com o nosso engajamento, com o nosso estudo, esforço intelectual, sempre. Então é isso que Herculano Pires nos diz, dessa maneira tão importante e presente. O Espiritismo não se apresenta como a verdade, mas como a busca incessante da verdade. Aquilo que nós sabemos hoje será pouco, perto do que nós saberemos amanhã. O nosso modo de estudar e de interpretar, por mais adequado pareça ser ao momento atual, será provavelmente obsoleto no momento futuro, assim como os modos interpretativos de décadas passadas ou séculos passados vão tornando-se obsoletos diante dos progressos tecnológicos, científicos e da abertura de ramos filosóficos que enriquecem o pensamento humano. Essas são as ideias que queremos expor, né, nesse momento a respeito do assunto, e estamos disponíveis às questões. Nós agora nos colocamos à disposição para o diálogo, em tempo real, durante a exibição do vídeo, da apresentação, no horário combinado, e posteriormente o vídeo permanecendo no YouTube, por meio dos canais aí apresentados, e-mail, Twitter. Prossigamos dialogando, porque o diálogo é sempre muito importante. Que Jesus nos abençoe, nos guarde na sua paz. Obrigado.